Bem, a intenção hoje, então, é a gente conseguir fazer alguns conceitos gerais com vocês das infecções musculoesqueléticas no que diz respeito a quem são, como se faz o diagnóstico, e aí os princípios de tratamento, tanto do ponto de vista clínico, quanto de ponto de vista cirúrgico, obviamente, as linhas gerais. Então, são inúmeros os desafios, como a gente pode imaginar. São infecções, muitas vezes, de difícil diagnóstico e, particularmente, de difícil tratamento. Começando de infecção de pele e partes moles, que acho que é a causa mais frequente de consultas ambulatoriais de pronto-socorro e de consultório, erisipelas, as celulites, as infecções necrotizantes que a gente vê, inclusive quem lê bastante imprensa internacional viu que nós tivemos um aumento substancial dessas infecções na Flórida após este furacão que houve agora, o Ian, e já com 29 óbitos. As piomiosites, que são consideradas também infecções complicadas de pele e partes moles, bursites e tenossinovites. Nós temos que saber aí se estas infecções bastam na pele e partes moles ou se existe um comprometimento adicional. Então, aqui, a primeira noção, a gente está muito habituado a ver essas infecções. Num primeiro momento, parecem infecções benignas ou mais complexas, mais de pele e partes moles, mas sua evolução desfavorável obriga o descarte do comprometimento ósseo ou articular. Então, o que é relevante para que a gente saiba e tente diagnosticar numa infecção musculoesquelética? Primeiro, diferenciar a apresentação clínica dessa infecção. É aguda, é uma aguda pós-traumática ou é uma infecção já cronificada? O que importa saber essa diferença? Importa porque isto remete diretamente a princípios de tratamentos divergentes entre esses tipos de acometimento. Segundo, em qualquer um dos tipos de apresentação clínica de infecção musculoesquelética, o diagnóstico etiológico é de fundamental importância. Como nós vamos ver ao longo da apresentação, é difícil tratar, sabendo quem nós estamos focando. Não sabendo a etiologia, a situação fica bem mais complicada. Então, a gente vai ver também o que é valorizável para esse diagnóstico esquelético. E, obviamente, as questões antibiótico-terapia, que eu vou me ater mais no final. Tratar infecção musculoesquelética não tem nada a ver com o tratamento de infecções de outros sítios do organismo, em relação ao tipo de droga utilizada e a penetração nos tecidos alvos, que é muito diferenciada. Para isso, as osteomielites são o carro-chefe destas infecções osteoarticulares. Nós temos vários sistemas de classificação, mas a que nós adotamos no Brasil e na América Latina por consenso é uma classificação feita em 99 no Instituto de Ortopedia, onde nós diferenciamos a hematogênica aguda, aquela que todo mundo está cansado de ver como a representação da osteomielite comum na criança, que tem um foco infeccioso, via hematogênica faz um foco no osso. Depois, a por contiguidade, exemplo clássico, pé diabético, tem uma úlcera neuropática e infecta por contiguidade o osso. Ou as escaras de decúbito, por contiguidade, chegam no osso. A pós-traumática, que é a bola da vez, vamos dizer assim, pelo número de implantes que nós temos hoje, número de traumas de alta complexidade que geram fraturas expostas ou fechadas, ou também as correções de deformidades com implante de material que pode infectar. E eu separo sempre a osteomielite da coluna vertebral por as suas particularidades, que também não tem nada a ver com o comportamento de uma infecção de osso longo. Importante para nós, como eu já disse, saber o que é agudo e o que é crônico. E existe uma divisão temporal do agudo e crônico, que é de 4 semanas, que foi referendada, inclusive, pelo consenso internacional. Então, o que é a cronicidade? Quando nós começamos a encarar uma infecção osteoarticular como crônica? Quanto tempo? 4 semanas é um consenso mundial
por assim dizer, até os dias atuais. Esta é a última reunião do Consenso Internacional de Infecção Musculoesquelética, que ocorreu na Filadélfia em 2018, onde isso foi referendado. Por que interessa saber se é crônico ou não é crônica? Porque exatamente o tratamento vai ser muito diferente em relação ao comportamento clínico e cirúrgico dessas infecções. Então, quando a gente estiver à frente de um caso de uma osteomielite, de uma pioartrite, quer que seja pós-traumática por contiguidade da coluna, façam esta pergunta. Esta apresentação é aguda ou é crônica? Isto através de sinais e sintomas clínicos, do tempo de evolução da doença ou de sinais clínicos, às vezes, que são a marca da cronicidade, como a fistulização. E, obviamente, o tratamento vai ser relativo a isso, do ponto de vista de antibiótico terapia, do tempo de manutenção, o tipo de droga utilizada. E, do ponto de vista cirúrgico, vai girar em torno de saber como manusear essas infecções cronificadas que têm implantes presentes por causa desta estrutura que se forma na cronicidade, que é o biofilme. O biofilme é uma estrutura de sobrevivência bacteriana muito bem representada nesse vídeo que vocês vão ver. Quando se coloca um implante ou tem uma ferida crônica, uma cavidade no osso, que seja, as bactérias correm para a superfície desses implantes, dessas áreas desvitalizadas, porque existem menos fatores de defesa. As bactérias se agregam e, entre elas, formam pontes de água que vão possibilitar a troca de material genético e elaborar um exopolissacáride, uma geleia. E elas vão morar dentro desta geleia. Isto fica na superfície dos implantes, na interface do implante do osso, do implante da articulação, do catéter venoso, da sonda vesical, qualquer instrumento, um device aí colocado no atendimento médico. Isso está na natureza, isso é maturação do biofilme, o exopolissacáride matura, só que lá dentro a bactéria tem pouco oxigênio, tem pouco nutriente. Então, ela esconde o sítio de ligação dos antimicrobianos e impede as nossas defesas. Se continuar assim fechado, elas vão morrer. Então, existe uma abertura do exopolissacáride e aí uma liberação de formas livres de bactéria para formar outro nicho desse biofilme. Primeira dica, quando colher material numa infecção relacionada a implante, colham peri-implante, porque aí vocês têm essa fluidez de bactéria que saiu do biofilme. Então, isso determina o que nós vamos fazer em relação à clínica e à cirurgia. Então, não é qualquer antibiótico que eu posso usar numa crônica, porque não penetra no biofilme. E a cirurgia tem que avaliar se vai tirar ou não esse substrato onde o biofilme está. Ok? Então, para eu conduzir um caso corretamente, eu vou, através do diagnóstico etiológico, fazer antibiótico terapia dirigida e remover ou não esses materiais. O que importa para diagnóstico etiológico? Isso aqui é fundamental. Suaves de fístulas e feridas não são recomendados. Não levam ao laboratório de microbiologia um espécime adequado para isso. Então, se tem fluido articular, numa pioartrite, numa infecção em prótese, eu vou puncionar. Se não, na cirurgia de desbridamento, mesmo que não se vá mexer no implante, nós vamos colher materiais profundos, pele ou partes moles, osso ou fragmentos articulares, e se for feito um explante, uma retirada da síntese, pode ir para o exame que é chamado de sonicação. Esse biofilme fica colado no implante. Então, a partir do momento que eu tiro uma prótese, uma síntese, um parafuso, um catéter, eu ponho num container estéril com ringer. A primeira atitude é levar para o centro de microbiologia, é feita uma vortização, que nada mais é do que esse belo chacoalhão que ela vai dar no material, e, a partir disso, vai colocar numa banheira de raio ultrassônico de baixa frequência, que vai explodir aquele biofilme que vocês viram. E aquele fluido que sobrar depois disso vai para
várias culturas para tentar aumentar a positividade desse diagnóstico etiológico. Não é a prótese, a cíntia, o catéter que vai para a cultura. É este fluido que foi finalizado depois que o processo de sonicação for realizado. Todos os hospitais grandes hoje têm isso daí não é coisa da universidade só. E aí eu vou guiar o antibiótico, se é uma infecção aguda, não levando em consideração o biofilme, porque ele demora 3 a 4 semanas para formar. Se é uma cronificada que ele já está maduro, eu vou ter que levar em consideração que a atividade das drogas no biofilme é menor e a gente precisa de drogas que já têm comprovadamente penetração nesses tecidos-alvo. Tempo de tratamento nas infecções agudas, 4 a 6 semanas. Outra diferença de infecção em outros sítios. Uma amidalite, 7 dias, uma pneumonia, 10 dias. Aqui, as mais benignas agudas, 4 a 6 semanas. Cronificadas, pode chegar a 6 meses de tratamento. Para eu guiar um antibiótico, se o indivíduo vem de casa, tem bactéria comunitária, a gente sabe que ele não tem grandes resistências aos antimicrobianos. Se é uma infecção que foi relacionada a procedimento hospitalar, como as pós-traumáticas, as cronificadas, eu preciso saber, naquele hospital, qual que é o perfil de resistência. E escolher, dentro essas drogas, que já tem teste de penetração no tecido ósseo, qual é a melhor opção. Por isso que o tratamento é muito diferenciado. Eu sei o bicho, eu sei o antibiograma, eu olho o antibiograma, comparo com esta tabela e vou escolher a droga que tem melhor penetração no tecido ósseo articular e no biofilme, se assim ele já existir e tiver formado. Então, o que a gente tem para as infecções relacionadas aos implantes, que são a grande maioria das infecções osteoarticulares hoje do hospital, a rifampicina é um carro-chefe para os cocos gram-positivos para penetrar no biofilme. Jamais sozinha, associada para as infecções comunitárias a uma cefalosporina ou a quinolona, e dentre elas a levofloxacina, que melhor penetra no osso, ou se for relacionada ao serviço de saúde, ou seja, hospitalar, em que há resistência à oxacilina, aí a gente vai usar a teicoplanina. Reparem que as doses são altas, diferentes do tratamento de infecção de outros sítios do organismo. Nos bacilos gram-negativos, a gente tem um problema mundial na resistência bacteriana, desses agentes que eu estou citando aqui especificamente e que hoje são os líderes da microbiota hospitalar. E aí, cada hospital vai ter que saber a sua microbiota e qual é o melhor antibiótico para aquele agente, levando em consideração desde aminoglicosídeos de uso só hospitalar até as drogas mais recentes, as cefalosporinas associadas aí aos inibidores de beta-lactamase, como a ceftalozone e tazobactam e a ceftazidime e avibactam. São antibióticos de porte altíssimo, última geração, e que devem ser usados só quando absolutamente necessários. E, para os cirurgiões, a gente tem que ajudar que eles removam os dificultadores. Tudo que é tecido desvitalizado, tudo que é implante que já tem biofilme maduro, tudo que é implante instável e tudo que gera espaço morto é inimigo de erradicação bacteriana. Então, não adianta nada eu saber qual é o bicho, dar o antibiótico certo, se tiver um espaço morto mantido, ou se um implante perdeu a sua função, ou se ele tem um biofilme maduro. Então, aí a gente tem que, junto com o cirurgião, tentar resolver essa situação e um plano para, se retirada do implante, o que vai fazer no segundo tempo. Vai colocar um espaçador, vai trocar o implante, isso são possibilidades de caso a caso. Então, fica aqui para vocês, tudo isso que eu falei está no documento oficial, nós temos uma diretriz pan-americana de tratamento de infecção complicada de pele e partes moles e de osteomielites, que está resumido neste artigo publicado aí no Brazilian Journal of Infectious Diseases, feito a muitas mãos da Latinoamérica, e que é exatamente isso que eu falei para
vocês num amplo espectro. E já aproveito a convidá-los todos para o nosso Congresso de Infecção Osteoarticular, que é tradicionalíssimo do IoT, acontece em julho do ano que vem, no Centro de Convenções Rebouças, com várias mesas, convidados internacionais, e todos serão muito bem-vindos. Muito obrigada.